alegria estar com vocês. Primeiro eu queria agradecer o convite. Que satisfação, que felicidade. Vocês não sabem como é bom a gente se aproximar desses temas, dessas jornadas tão maravilhosas e incríveis. Bom, a gente vai começar esse primeiro episódio do podcast Uma Oitava Acima. Uma Oitava Acima, que coisa. Vamos saber muito disso ainda. Primeiro agradecendo a presença de vocês, Marcos e Marília. E primeiro perguntando, obviamente, né? Depois de expressar toda essa felicidade, a gente entender de onde surgiu essa ideia, como é que surgiu Uma Oitava Acima, por que Uma Oitava Acima e não duas. Boa. E a gente quer saber um pouco disso. Acho que a ideia ela vem até antes do nome. A gente já há algum tempo sente um desejo, um chamado, eu diria, de começar. Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? De colocar para fora um pouco do que a gente vem percebendo e vem sentindo, fruto do nosso trabalho, etc. E a expressão Uma Oitava Acima surgiu ao longo dessa jornada. A gente começou a tentar identificar como é que a gente representa esse convite que a gente sente de fazer para as pessoas. E acho que foi. Eu confesso que eu não lembro exatamente de onde veio, assim, qual foi a inspiração, mas provavelmente em algum lugar em que eu tenha escutado, ouvido e falei, nossa, isso faz muito sentido. Eu acho que isso representa bem o convite que a gente sente de fazer. Que na prática é isso, né? Operar uma oitava acima, né? Na escala musical a gente está falando literalmente de uma oitava acima, mas na prática a gente é um convite de vamos elevar nosso nível de consciência, e perceber que é possível a gente operar de um outro lugar e quais são as consequências, enfim, como é que a gente opera de um lugar diferente e quais são as consequências desse convite, né? Isso é bastante importante, né, Marcos? Porque a gente percebe hoje um momento histórico bastante interessante e oportuno, né? O ser humano em busca de encontrar novamente a sua essência, uma busca pelo autoconhecimento. E no mundo corporativo, que não é diferente, a gente encontra algumas situações que são bastante relevantes, interessantes e às vezes meio chatas, né? A gente vive às vezes uma situação no mundo corporativo e às vezes reflexo da nossa vida ou o corporativo refletindo na nossa vida que nos causam alguns transtornos. Você concorda com isso? Cara, eu diria assim, acho que o mundo corporativo ele é um recorte que eu diria que ele é super importante da nossa sociedade atual, né? Se você for olhar no tempo, as instituições que eram relevantes no passado, né, como o Estado, a Igreja, quer dizer, hoje as organizações têm um espaço de impacto, de formação de cultura, de formação de sociedade, de contribuição para a sociedade, que é extremamente significativo, né? Que no fundo nada mais eu até fui pesquisar recentemente, até compartilhei com a Mar. A palavra corporação, o corporativo vem de corpo, vem desse sentido de você ter, são mais pessoas juntas tentando entregar alguma coisa que sozinhas elas não vão conseguir fazer e acontecer, né? Então, no fundo, a gente está falando de um coletivo e que tem as suas características, vamos dizer, que vem perpetuando ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala, pelo menos para mim, né? Não sei se a sensação de vocês é assim, mas quando a gente fala mundo corporativo, parece que já vem uma série de meio que arquétipos, né? De tipo, putz, já consigo entender do que a gente está falando, Sem né? dúvida. Criou essa identificação. E aí sim, concordo, né? Quer dizer, como qualquer cultura que a gente vive, o mundo corporativo tem uma cultura muito particular, e que eu acho que assim como a sociedade está fazendo, eu sinto que tem um espaço de um salto em relação à sociedade, o mundo corporativo não é diferente nesse sentido, né? Então, como é que a gente olha para essa realidade e como é que a gente entende o que faz sentido e o que não faz sentido, como é que a gente desconstrói isso? No fundo, é um pouco do convite que a gente sente de fazer. Interessante, né, Marília, que quando ele fala de corpo, a gente entende organismo, né? E quando fala de organismo, a gente entende de uma série de células, de componentes, de órgãos que precisam estar ali em harmonia, né?
Mas a gente vê também um mundo corporativo, além de tudo, toda essa harmonia que se busca, obviamente, clima, saúde dos colaboradores, uma série de situações, obviamente, super importantes, mas a gente vê algumas patologias. E aí eu queria chamar um pouquinho de vocês, que vocês trazem a questão do transtorno do aprisionamento corporativo, né? O que significa isso? Como é que vocês identificaram? Me conta um pouco mais desse transtorno. Eu acho que o que a gente começou a perceber de partida, assim, acho que isso não é novidade, que o ambiente corporativo, de fato, ele está doente, né? Como você mostrou, o organismo são células e essas células estão muito adoecidas. E nos nossos trabalhos junto às empresas, a gente começou a perceber que as pessoas, elas estão, de fato, muito aprisionadas, mas não necessariamente se percebendo aprisionadas. Elas percebem que tem um desconforto, um incômodo, alguma coisa que não faz sentido, e a busca que a gente percebe é de buscar soluções fora da célula, né? Buscar soluções, seja na organização, seja fora de si, mas não necessariamente um olhar mais profundo para entender o que dentro dessa célula está trazendo essa doença, né, para o mundo corporativo. E aí a gente começou a observar que tinha, de fato, um aprisionamento. As pessoas estão sentindo que há uma doença, sem perceber que elas próprias estão aprisionadas dentro desse sistema, né? Então, acho que a gente começou a observar, e essa é uma das grandes motivações que a gente está sentindo de trazer para reflexão, porque é uma urgência, né? A gente sente que o organismo como um todo ele está bastante adoecido, né, Má? Perfeito. Imagina um coletivo de células adoecidas ou aprisionadas, né? A consequência, e eu acho que essa é a provocação que a gente costuma trazer, né? Então, porque o que a Má trouxe, né? Esse aprisionamento muitas vezes faz as pessoas, inclusive, se sentirem vítimas desse sistema, né? Então, elas olham. Hoje o mais comum você chega numa organização para você tentar fazer algum tipo de movimento de trabalho, de transformação, são as pessoas muitas vezes reclamando daquela cultura que vivem, né? Eu ia até aproveitar para te perguntar isso, Marcos. Quais seriam as características de uma corporação, de uma organização, de uma empresa que nutre esse transtorno de uma forma diária, mensal, e faz com que seus colaboradores, de certa forma, adoeçam com o tempo? Quais seriam essas características? Só assim, um olhar que eu te convido a olhar diferente, que assim, inconscientemente são as próprias pessoas que estão nutrindo. Perfeito. Porque quem é a corporação? São as pessoas. Exato, né? E esse é o grande convite. Eu diria que, em essência, quando a gente fala de uma oitava acima, a todo momento, talvez a nossa maior tecnologia, se a gente pode chamar assim, é justamente ajudar as pessoas a reconhecerem que elas são co-criadoras da realidade que elas vivem. Então, a hora que a gente fala que se tem uma organização, se tem um coletivo, no caso as organizações, né, as corporações, que a gente olha e fala que elas estão doentes, a pergunta é: qual é a minha contribuição para essa doença? Né? Mas voltando para a sua pergunta, quais são essas características? Né? Eu diria que assim, se eu fosse resumir, eu costumo ter um olhar que é a gente tem dito que as organizações elas têm dois principais modelos mentais que acabam criando essas condições dentro desse sistema. O primeiro é o que a gente chama de um modelo mental de independência, né? Se você for olhar historicamente, quando você pensa para que servem as empresas, né? Eu lembro a minha aula de administração, não lembro a sua formação. Engenharia. Então, na minha aula de administração, se não foi a primeira, a segunda aula, algum professor entrou lá e falou assim: as organizações existem para o lucro, né? Socialmente, você vai abrir uma empresa hoje, você tem dois caminhos de abertura de empresa. Ou você abre uma limitada, uma empresa com limitada não, uma empresa com fins lucrativos, ou você abre uma empresa sem fins lucrativos. Então, daí, para mim, já é uma cisão que ela é irreal, né? Porque, na prática, as organizações são coletivos de pessoas que estão a serviço de levar para o mundo alguma coisa que o mundo se beneficie, né? Então, não tem como você desconectar a oferta do que você leva para o mundo, o servir que você tem, né? Então, e aí, ao servir, em agradecimento, a sociedade fala obrigado, e o agradecimento é o dinheiro, né? Então, e eu preciso desse dinheiro num montante que seja suficiente para que eu consiga
continuar prestando aquele serviço. É como que é bem isso, né? Muito obrigado, continue nos servindo, né? Então, eu diria que um dos vieses de modelos mentais que eu sinto que são extremamente críticos no olhar é que a gente chama de uma cultura egomecânica. Então, por que egomecânica? Ego porque é uma cultura que está olhando mais para si. Eu quero extrair lucro. Né? Que não tem nada de errado em extrair lucro. Mas se eu olho para a organização como primariamente sendo extração de lucro, qual é a consequência disso para todo mundo que está convivendo com aquilo? Né? O que as pessoas vão criar para o mundo? Né? Então, essa é a primeira. E a segunda é acreditar que as organizações funcionam como sistemas que a gente fala mecânicos, por egomecânica. Então, aí o tradicional eu estabeleço uma estratégia, coloco objetivos, metas, e aí o que você acaba achando que você sabe que você tem que fazer é a sua meta. Né? Sem necessariamente você se conectar com o que está por trás daquilo, se faz sentido aquela meta ainda, tem uma série de consequências. Então, eu diria que essa combinação de você ter uma organização que ela está aprisionada em servir a si mesma, primariamente, e acreditando que as pessoas funcionam como máquina, né? Tem alguns vídeos até recentes que a gente estava até trocando aqui, o professor Vicente Falcone, que é um papa de gestão de desempenho, de gestão por metas, etc., e que é uma pessoa super admirável e super respeitável, mas se você olha, em essência, os ensinamentos que vêm a partir desse olhar, é um ensinamento de que as pessoas, os líderes precisam bater metas e isso basta. Né? E a gente vê nos nossos trabalhos a consequência que isso traz. Então, em essência, trabalhar numa organização que está olhando para o lucro primariamente, qual é a consequência disso para a célula? Acho que isso responde diretamente à pergunta que ele traz, quais os sintomas que a gente observa, né? E acho que o sintoma que me chama muita atenção é a desconexão que as pessoas hoje sentem com o próprio trabalho, com o próprio servir. A gente costuma dizer, né? A pessoa trabalha 40 horas semanais, depois ela precisa fazer algum trabalho voluntário para ela ter o sentimento de que ela está fazendo algum bem para a sociedade. E a gente fala que isso acontece por quê? Porque as pessoas, elas são, falando de células, nós somos células de amor. Então, a nossa natureza inata, a nossa essência é servir, é estar a serviço de algo maior do que nós mesmos. Então, quando a gente está nessa condição onde o lucro está sendo colocado à frente, onde bater metas é o objetivo primário, onde a gente se sente parte não pertencente a algo maior, as pessoas se sentem naturalmente muito desconectadas, mas não é desconectadas do trabalho, é desconectadas da própria essência, que é essa natureza servidora. Então, isso a gente vem observando como um dos sintomas que a gente fala desse aprisionamento, essa não conexão com essa natureza inata de estar a serviço de forma interdependente de algo maior, né? Na prática, o que a gente, só para concluir o que ela trouxe, assim, na prática, você chega nas organizações, a pergunta que as pessoas estão se fazendo, mas muitas vezes não falam, tá valendo a pena? Vale Faz a pena? sentido? Né? Faz sentido? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Né? E aí, às vezes, acaba fazendo essa mesma segregação. Que daí, para mim, é o grande sintoma do aprisionamento. Que daí eu trabalho para ganhar meu dinheiro e não interessa a consequência desse meu trabalho, porque é uma coisa realmente mecânica. Né? Eu não consigo perceber que isso está levando para... Quer dizer, que qualquer coisa que eu esteja fazendo aqui, qualquer produto que eu esteja produzindo, qualquer serviço que eu estou fazendo, eu não consigo perceber que isso é um benefício social e que isso é um servir e que você está colocando seu talento a serviço disso, porque eu estou tão aprisionado naquilo que eu me desconecto totalmente daquilo. Então eu trabalho, ganho lá o meu dinheiro em troca, porque a empresa está ganhando dela com lucro e eu estou ganhando o meu como consequência. Sabe alguma coisa que a gente ouve com frequência, e eu acho que vocês já ouviram também, né? Gente, mas que vida besta, né? Que vida besta, né? Acordar e trabalhar e tal. Pois é. E eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês estão dizendo, né? E aí eu lembro um pouquinho das aulas lá de gestão, né? Construir pontes ao invés de construir muros, né? E eu acho que cada vez mais dentro das corporações nós construímos muros, né? Paredes que nos dividem, que nos isolam e muitas vezes nos distanciam dessa essência que você trouxe, né, Mar? Agora, me fala um pouco de quais as consequências de tudo isso no final das contas. Como é que essas pessoas têm se sentido, né? O que vocês têm percebido no relato, nas empresas e nos trabalhos que vocês têm desenvolvido? Como é que vocês têm percebido essas pessoas? Para onde elas estão caminhando? Acho que se você olha, tem consequências
para as células, né, para os indivíduos, e tem consequências sistêmicas para as organizações e até para a forma com que a gente olha para a sociedade. Mas em essência é isso, você sente as pessoas até adoecendo, né? São pessoas que estão desempenhando e meio que quase que sentindo que aquilo não tem fim. Então, por que a gente está vivendo uma crise de saúde mental? Né? Por que as organizações estão... Uma normalização, muitas vezes, disso, inclusive. Não é incomum a gente chegar em empresas, as pessoas tomando remédio para poder dar conta. Né? E aquilo parece que está tudo bem, porque você olha do lado, o outro também está tomando. Cada vez mais jovens. Pois é. Cada vez mais cedo. O que eu sinto que é bem trágico até, é que muitas pessoas estão identificadas nesse papel de ser um executivo, um líder, uma líder de sucesso, bem-sucedido. E o que se tornou bem-sucedido no mundo corporativo é você avançar na carreira de forma rápida, você bater suas metas, você ter reconhecimento, um salário, formar um time bacana, estar numa empresa que entrega seus resultados de sucesso. E as pessoas vão se identificando com esse papel, com esse personagem, como se aquilo representasse de fato quem ela é no mundo. Só que para ela representar esse papel de um executivo bem-sucedido, isso tem um custo. E daí o aprisionamento, né? Exato, porque o custo muitas vezes está relacionado a você performar algo que você não acredita necessariamente. Então, para entregar o resultado que a empresa precisa, muitas vezes você faz escolhas que elas vão na contramão daquilo que você entende como sendo o certo, o verdadeiro, aquilo que faz sentido para aquele momento, mas aqueles que vêm e que ousam desafiar, muitas vezes essas regras que são bastante rígidas, essas pessoas são tidas como loucas e de pouco a pouco elas vão sendo excluídas, né, da organização. Então, você ir nessa contramão do que está todo mundo fazendo, batendo meta, entregando resultado e sendo bem-sucedido, te demanda um esforço de você ter uma autenticidade, uma integridade, onde você vai colocar o seu na reta. O que é o seu na reta? Você ter que desafiar e ser visto, muitas vezes, como alguém que tá colocando o dedo onde não deve ser colocado, está trazendo incômodo que ninguém quer olhar, está trazendo desconforto para a mesa que parece... trazer um mal-estar entre as pessoas, e o que eu percebo é que muita gente, a maioria das pessoas que estão no meio corporativo, não estão dispostas a colocar o seu na reta, porque o benefício que as pessoas, a falsa segurança que as pessoas estão colhendo de manter esse papel bem-sucedido, ele parece que está valendo a pena. Mas aí no final do dia, quando a gente sente quando você volta para casa, que é quando surgem as perguntas que será que realmente está valendo a pena? Ou seja, as pessoas trabalham muito para ter o status, o poder, o reconhecimento, o sucesso e no final do dia ainda a sensação de vazio. O vazio vem justamente dessa escolha não autêntica de fazer escolhas no dia a dia que você sabe que não são as melhores escolhas, mas que o sistema ele é tão construído, tão já engessado para que aquilo aconteça, que para você desafiar aquilo vem um sentimento de que isso não é possível. E aí vem uma outra característica que a gente observa nessas culturas de aprisionamento, que é o sentimento de impotência. Então, de forma geral, as pessoas coletivamente acreditam que não é possível mudar o status quo. Essa era uma outra questão que eu ia colocar para vocês. Parece que por nós estarmos tratando de um organismo, parece-me que cada órgão e cada célula pode, de alguma forma, contribuir com o todo. Sim. Então, muitas vezes a gente até escuta, né? Você falou uma coisa muito interessante, Mar, que e a gente escuta esses comentários no mundo corporativo, né? Nossa, no CNPJ não dá para conviver, mas na pessoa física é uma pessoa tão legal, sim, sim. né? Que papel é esse que se desenvolve para causar mal-estar, para se atingir objetivos e resultados numa cultura de alta performance, onde a gente, no final das contas, entra numa série de loopings e de ciclos extremamente viciosos, onde a gente se vê muitas vezes culpado, muitas vezes fracassado, frustrado, porque nem sempre a alta performance é possível e nem sempre se vence todos os jogos e todos os momentos, né? Então, assim, eu acho que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, cada um em cada ambiente, como a gente pode ser diferente, como a gente pode fazer a diferença, né? Então, eu vou dar o exemplo de hoje. Uma conversa que eu tive com uma cliente, uma aluna, inclusive, que está vivendo numa situação muito parecida. A organização está fazendo escolhas e que ela está olhando e está dizendo, cara, não é por aí.
Então, em síntese, a organização está acreditando que vai atingir um determinado resultado e ela está há algum tempo dizendo que aquilo não é possível. E ela é a responsável por dar essa informação. Ela é quem faz esse tipo de monitoramento. Qual é a escolha? Você tem duas escolhas. Eu me calo, eu falo uma vez, porque foi o que aconteceu. Falou, gerou incômodo. Ah, você está pessimista? Falou de novo, recebeu outro feedback, tipo, você poderia falar de um jeito menos agressivo? Ou você poderia falar isso de uma forma mais privada? Porque senão as pessoas acham que você vai espalhar esse mau humor, esse pessimismo, né? Entende? E no fundo ela só está querendo dizer assim, não... O corpo está com febre, né? Eu não acredito, exato, eu tô tentando mostrar que isso não é possível. Mas o que eu achei bonito, né, da postura, porque no passado eu conversava com ela e ela falava isso e se calava muitas vezes. E o que eu sentia é que ela falou assim, você sabe que eu tô num outro lugar, que é um pouco do que talvez a gente queira dizer da oitava acima. Eu tô apontando, eu tô incomodando e eu tô recebendo ainda esse mesmo feedback. Mas tudo bem, eu sinto que eu tô fazendo a minha contribuição. E pouco a pouco eu tô percebendo que, porque fechou o primeiro quarter, né? Fechou o primeiro trimestre. Eu tô agora, os resultados vieram. Ao ver os resultados, tá confirmando o que ela dizia. Né? Então, assim, como é que eu tenho coragem de sustentar? Porque é quase como você é um médico que diagnostica alguma coisa naquele paciente e fala e o paciente fala, não, mas não tenho isso. Né? Então, a gente fala muito isso, inclusive um dos convites que a gente procura deixar ou para os alunos ou para os clientes que a gente faz projeto, sejamos autoterapeutas e terapeutas também das organizações. A gente também precisa ajudar as organizações a reconhecer a realidade, porque no fundo há uma negação da realidade muitas vezes, justamente por esse aprisionamento. Eu estou tão preso na meta que a pergunta não é o que está acontecendo no mundo. A pergunta é você vai bater ou não vai bater a meta. E aí a consequência disso é sistêmica. Um dos exemplos que você perguntou, quais são as consequências? Tem o lado do indivíduo e tem o lado da organização. Então, um exemplo que é fácil de ilustrar isso, que eu lembro uma vez saindo de casa, 3 semanas de chuva, de repente, e estava ainda garoando, um caminhão-pipa regando as plantas. Entende? Assim, eu acho que é o melhor, é simples. Eu tenho certeza que muita gente está ouvindo a gente vai se perceber regando planta, chovendo. Ou seja, aquela meta já não faz sentido nenhum, mudou, só que eu estou aprisionado. E isso começa a gerar no indivíduo um sentimento quase de loucura. Tem histórias de loucura, de você colocar a pessoa no manicômio e falar assim, não existe essa janela, ou ao contrário, não tem janela nenhuma e você fala, tem uma janela aqui. Passa 6 meses que você está reforçando que tem uma janela, a pessoa acha que tem uma janela e vai pular para querer sair da janela. Então, você cria uma loucura coletiva. E eu diria, essa loucura coletiva, ela está, eu vou dizer, quanto por cento, Má? 99% das organizações. Eu brinco, eu costumo brincar que nós estamos criando algumas frases de efeito e a gente usa, e nós usamos em todos os instantes, que são extremamente acomodadas, que nos permitem ficar na zona de conforto de uma forma muito estranha, né? E a gente fala assim, a gente comenta algumas coisas difíceis e fala, mas tá tudo bem, faz parte. Faz parte. Será que faz parte mesmo? Pois é. Será que não é a busca da essência, essa essência que vocês nos trouxeram, que é o sentido real da existência, do mundo corporativo, da corporação enquanto organismo, que reúne pessoas em torno de um objetivo, mas esse objetivo não precisa ser só o lucro, ele pode ser o bem-estar, ele pode ser a saúde mental, psicológica, emocional? Mas é aí que tá, né? Se você olhar, Fernando, o lucro, eu diria assim, que as organizações não estão a serviço do lucro não é uma questão ideológica, é uma questão lógica. Porque o que você faz primariamente? Você serve. Qualquer coisa que a gente faça, produto ou serviço, você serve. Você oferece o serviço, você oferece o produto, etc. Então, o que vem primeiro é o servir. Qual é a consequência do servir? Alguém olhou, gostou daquilo, comprou aquilo. A consequência é você receber um agradecimento, um dinheiro em função daquilo.
Então, a sua capacidade de fazer com que esse dinheiro seja suficiente para você continuar é secundário. Então, não adianta eu querer colocar o lucro como primário, porque isso de novo, não é ideológico, é lógico. Então, qualquer pessoa que traga que o lucro ele é primário, ou ele é primário, é só uma ignorância. Ela não é uma ideologia. Ao mesmo tempo que não dá para você falar o lucro não é importante. Porque o lucro faz com que a organização sobreviva. É como dizer para você, não vou te dar salário para você trabalhar. Você vai trabalhar pelo servir. Você precisa comer, você precisa dormir, você precisa, né? Então, como é que a gente, de novo, acho que é uma inconsciência, né? E de novo, o convite a uma oitava acima. Como é que eu opero uma oitava acima reconhecendo que esse servir vem primeiro? Porque aí eu já começo a ativar a potência do indivíduo, porque o indivíduo não é uma. Nós não somos uma peça mecânica que quer cumprir meta. Nós somos, né, que a gente costuma dizer, células de amor altamente disponíveis e potentes para poder levar para o mundo. Por que a gente se sente tão conectado quando. Né? Porque eu lembro de situações que eu vivi que a empresa parava para fazer uma ação social. Cara, mobilizar, a pessoa chorava, as pessoas viam o que acontecia. Cara, eu tô fazendo ação social todo dia. Em tese. Não que eu não deva fazer, não sobre isso, mas assim. Então, por que eu não tô conectando as pessoas a esse verdadeiro servir? Né? Então, aí eu desperto, eu ativo a potência do ser humano. E não só o mecânico do ser humano. Né? Que é. E você não acha, Marília, que essa cultura do rápido, do fast food, do imediato também atrapalha um pouco? Porque às vezes a gente percebe assim que existe uma disposição íntima de muitas pessoas pela mudança, por essa busca de tudo que nós estamos conversando aqui, mas rápido, de uma hora para outra. E me ocorre que a natureza não dá saltos. Da mesma forma que nós trabalhamos até aqui para construir essa cultura egomecânica, nós vamos ter que reconstruir e revisitar alguns ambientes, mas demanda tempo. Como é que o que você me diria assim sobre isso? Sim, sim. Acho que isso conversa um pouco com o que a gente falava desse condicionamento, né? O que é esse aprisionamento, que as pessoas hoje estão tão num looping de entregas, de bater metas, de resultado, que não existe espaço para as pessoas respirarem, pensarem, discernirem, ter algum senso crítico de olhar para o que está sendo feito e desafiar e ver se aquilo de fato faz sentido. Então, a sensação que dá, de fato, que as pessoas estão nesse looping, sem espaço para repensar no que está sendo feito, e eu sinto que uma camada mais profunda disso vem de um sentimento que a gente falou também da impotência, né? Eu sinto que há uma descrença de que é o que você falou assim, é assim mesmo, nem adianta a gente querer mudar, porque as coisas são assim, uma normalização. E essa impotência, ela vem das pessoas se sentirem de fato reféns desse sistema, ou seja, as coisas funcionam dessa forma, quem sou eu, Marília, que vai fazer alguma mudança acontecer diante de uma organização aqui de centenas de pessoas, enfim, que já tem toda uma cultura instalada. Então, esse sentimento de potência, ele tira das pessoas a responsabilidade dessa compreensão também bastante verdadeira de que nós somos, que a gente fala, co-criadores da realidade. Então, se a gente hoje vive coletivamente uma realidade de escassez, de miséria dentro das organizações, no sentido de que está todo mundo competindo, entregando muitas vezes o seu pior, tem uma responsabilidade de cada célula de perceber que ela está fazendo escolhas conscientes ou inconscientes, mas que estão nutrindo aquela realidade. Então, essa impotência, a gente sente que o caminho, a chave de saída é a gente começar a olhar de forma muito madura para a nossa realidade e entender que nós estamos co-criando ela, né? Nós somos autores, atores, protagonistas daquilo que a gente vivencia hoje dentro das organizações. Só que tem essa sensação de impotência porque a gente está tão imerso num mecanicismo já tão impregnado, tão arraigado, que as pessoas não têm tempo de refletir, pensar e romper esse padrão que é altamente tóxico, altamente limitante
e que coloca as pessoas nesse looping. Então, porque eu não tenho tempo para pensar, eu continuo fazendo, mas porque eu continuo fazendo coisas que não têm sentido e que só geram mais complexidade, eu tenho cada vez mais sobrecarga Mais e menos satisfação. tempo. Então, a gente fica num looping altamente vicioso, não tenho tempo, continuo fazendo as mesmas coisas e a vida vai acontecendo e a desconexão e o vazio. E onde é que está a porta de saída? E sabe Onde é que, a por onde a gente consequência sai? na organização? Você chega lá, as pessoas não sabem se o que elas estão fazendo, de fato, gera o valor necessário para aquilo que a organização precisa naquele momento. Porque está todo mundo aprisionado na meta, cada meta serve a seu interesse e a interesse da sua própria área. O mundo está dinâmico, mudando, ou seja, pode não fazer mais sentido. Muitas vezes não tem interconexão. Então, você causa de novo, uma loucura coletiva, né? E aí, dessa loucura coletiva, esse sentimento de tá todo mundo fazendo igual, né? E aí o volume, porque é muito interessante as medidas que são feitas para se lidar com carga de trabalho, volume de trabalho. Então, vamos fazer uma short Friday, vamos fazer não sei o que lá. Não que, de novo, não gosto não gosto de invalidar nada. Eu acho que tudo tem o seu valor. Mas a gente precisa também ter uma inteligência de entender a origem, né, da coisa. E a origem está muito no que a Má está trazendo. Quer dizer, se eu estou simplesmente na fazeção, sem condição de parar e discernir e fazer escolhas conscientes, sem entender o que está acontecendo com o corpo, porque eu sou uma célula totalmente focada em fazer só aquilo que me deram como meta, né? Qual é a consequência disso? Então você entra nas organizações, tem um volume insano de trabalho, e se você for olhar em essência, as pessoas não sabem de fato o que é essencial, o que realmente precisa ser feito, o que muda o ponteiro, qual a necessidade daquele organismo hoje, para onde esse organismo está indo. E aí começa como a loucura tá tão coletiva, as pessoas não conseguem mais olhar pro que está fora e falar o que o organismo precisa fazer. Ela só consegue olhar para sua meta e continuar fazendo aquilo que ela precisa fazer. Então é coisa como o corpo. De repente está andando, vem um leão atrás, eu não estou vendo que tem leão. O coração está lá batendo 80 por hora. E o corpo precisando correr, o coração... 80 por hora não, né? 80 batimentos por minuto, né? 80, 90, e o coração vai dizer assim, não, minha meta é 80, 90 por minuto. Leão, nem sei que tem leão. Eu estou focado no que tem ali. Então é muito comum a gente chegar numa organização onde o coração está batendo a 80 porque é a meta, o leão está atrás, chegando, e o corpo não está correndo do leão. Ele está fazendo alguma outra coisa porque em algum outro momento foi tirada uma fotografia e acharam que aquela fotografia ainda é real. Ou pior, Entende a ele alucinação? está correndo do leão, achando que ele está em perigo, ameaça. Muitas vezes Boa. também a analogia também funciona, né? As pessoas elas estão em estado de sobrevivência o tempo inteiro dentro das organizações. Então você está o tempo todo funcionando em estado de fuga ou luta, correndo do leão, sobrevivência. O leão não existe. O que é esse leão, né? Esse leão é uma ameaça ilusória de que você está sendo ameaçado de alguma forma, mas quem está sendo ameaçado é a sua identidade, é o seu ego. E aí, por isso, esse caminho, às vezes, ele é tão difícil de saída, porque as pessoas tendem a estar tão aprisionadas, de novo, com esse personagem de sucesso, bem-sucedido, com essa persona, né, de esse líder que deu certo, que venceu na vida, que colocar isso em xeque demanda desafiar algumas crenças pessoais que vão dar trabalho. A gente costuma dizer que a jornada é uma jornada para dentro, não é para fora. E isso serve pra gente. Então eu vou te dar exemplos do nosso trabalho como consultor. Muitas vezes a gente chega e ouve um pedido que na hora que você vai investigar, aquilo não faz sentido. Se eu adicionar aquela camada, um meu projeto, se eu adicionar um projeto, uma camada de complexidade para atender uma determinada demanda que o cliente acha que vai resolver o problema dele, mas que na verdade não vai resolver, eu estou criando mais complexidade para aquele sistema ao invés de eu ajudar aquela organização a sair do buraco. Só que pergunta porque é o mesmo modelo mental. A consultoria também está pensando no lucro dela. Eu poderia dizer, Marcos, que a gente tem hoje um modelo mental de escassez. Total. Um modelo mental onde, por exemplo, eu não ter esperança, não alimentar a esperança sobre nada, sobre coisas melhores, sobre sonhos, sobre o ser humano como um todo, é uma cultura que, empresarialmente, no modelo atual,
ela prospera e ela cresce porque é uma cultura de sobrevivência e uma cultura do açoite, onde eu pago, eu recebo, e aquele que trabalha, que presta o serviço, continua trabalhando pela sobrevivência e pelas necessidades básicas. Me parece um círculo extremamente conectado, porque me parece que os elos dessa corrente estão muito bem presos. E como é que a gente faz para desatar isso? A minha pergunta é: eu começo do topo da hierarquia, preciso começar da base, cada célula pode fazer por si, em cada parte da empresa, onde isso pode começar em termos empresariais? Então, empresarialmente falando, é o que a gente vem fazendo, sei lá, pela Bia há 10 anos, eu há 25 anos trabalhando como consultor, né? E eu sempre aprendi que você começava de cima para baixo, até que a gente teve uma experiência contrária. Então, uma vivência que a gente teve em que não foi dado para a gente o acesso ao topo, vamos dizer assim. Falar, a gente precisa fazer um trabalho de mudança cultural aqui, mas assim, deixa essa turma aqui, eles não precisam. Né? Como se fosse... E diferente do que talvez a Bíblia, né, da consultoria dissesse, não, você não vai ter acesso à alta liderança, a gente não vai fazer projeto, isso não vai funcionar, etc. A gente topou o desafio. E a gente começou a justamente provocar nas células, porque a origem é aí. Nas células a gente começou a provocar justamente esses incômodos. Né? E acima de tudo o incômodo de perceber que aquilo que estava incomodando era sustentado ou era cocriado por cada uma das células daquela organização. Passou um ano mais ou menos, me liga o diretor de RH, cara, o presidente fulano aqui tá me perguntando o que vocês estão fazendo. Porque as pessoas estão começando a desafiar coisas que nunca desafiaram. Quero marcar uma reunião com vocês. Resultado. Aconteceu. Assim, a transformação foi linda de ver. Inclusive, começamos o próprio... Eu diria que até o próprio RH não sabia exatamente o que a gente fazia. Porque achava que a gente estava ali talvez fazendo um trabalho mais tradicional de treinamento, não sei qual era... E eles depois, a gente passou, sei lá, 6 meses ajudando o RH a entender um pouco do que estava sendo feito, ajudando a diretoria a compreender, e aquilo começou a ajudar. Então, agora essa é uma parte. A outra parte, que tem muito conexão com a sua pergunta, a gente começou a perceber que a origem é a célula mesmo. E consultivamente, a gente atuava sempre num escopo limitado. Seja uma única organização, seja uma área, muitas vezes. Então a gente começou a perceber que a gente não queria focar exclusivamente nessas oportunidades, porque se a célula é a origem, a gente queria atuar na célula. E daí vem a formação. A gente criou uma formação, que enfim, não é o caso de falar disso agora com profundidade, mas a gente hoje atua tanto formando, tanto na célula, quanto no coletivo de células. Então, eu diria hoje, até a nossa energia primária hoje, o próprio conteúdo que a gente está gerando aqui, ele está a serviço de ajudar as células a saírem desse aprisionamento, a atuarem uma oitava acima e a partir desse novo lugar cocriarem realidades primeiro para si. E não necessariamente, vou criar uma nova empresa com uma cultura extremamente... Blá, blá, blá. Isso é uma consequência. Né? Mas que para mim já é o exemplo que eu acabei de contar. Aquela pessoa que me liga e fala... eu estou sustentando uma opinião que eu não tinha coragem de sustentar. Cara, isso muda o jogo, entende? Pode não mudar num primeiro momento imediatamente, como você falou, porque nem sempre a coisa é tão imediata, mas para aquela pessoa, ela falou, eu já estou dormindo tranquila. Cara, é tão incrível você ouvir isso, você fala assim, nossa, é isso. Né? Eu estou sustentando uma ideia que eu acredito. Eu não rio mais das piadas que não tem graça, que muitas vezes desmerecem. Isso é muito interessante. E eu acho... Mas voltando, eu queria falar um pouquinho mais do transtorno do aprisionamento cultural corporativo. Demorei a decorar isso, gente. Sabia? Demorei, porque é muita patologia junto, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais disso. Queria saber um pouco mais individualmente. Quando eu chego em casa, membro de uma corporação, estou me sentindo como é que eu estou me sentindo e o que eu posso fazer diante daquilo. Porque muitas vezes, obviamente,
Quando eu sinto algo que é mais leve, que está muito relacionado ali, de repente, a uma vivência mais tranquila, talvez seja um pouco mais fácil. Mas existem pessoas que estão totalmente colocadas nos lugares errados e com uma dificuldade tremenda de sair daquela situação. Onde está a porta de saída? E aí, o que vocês diriam para essas pessoas? Como começar esse processo, essa transição? Se encontrar novamente? Bom, eu diria que o começo é a consciência do aprisionamento, Boa, acho que é isso. né? Que é muito difícil. Assim, as pessoas. Por quê? Porque eu olho para o lado, tá todo mundo repetindo. Então, vamos pegar, né? É um transtorno de aprisionamento cultural, ou seja, eu estou aprisionado a uma cultura e isso está me trazendo um transtorno. E o corporativo, porque é uma cultura corporativa. Então, transtorno de aprisionamento cultural, ele pode servir, é um transtorno social. Ele pode servir para a família, ele pode servir para qualquer outro tipo de contexto social que a gente tem. Mas a pessoa, muitas vezes, o que está acontecendo? O que é a formação? Aí a gente falar um pouco de cultura, mas sem se aprofundar. Mas a cultura, na prática, são os aprendizados que você acaba tendo do que é certo e do que é errado. E você reproduz aquilo, muitas vezes, inconscientemente. Então, por quê? Porque o coletivo está reproduzindo aquilo. E raramente aquilo é questionado. Então, pronto. Você já configurou um aprisionamento. Né? No momento em que você deixa de ter consciência de quais são as escolhas que você faz e quais são as consequências que isso traz, porque tá tudo bem você fazer escolhas coletivas e denominar isso de cultura. Só que essa cultura ela precisa ser viva. Porque o contexto é vivo. Os problemas são diferentes. Então eu preciso estar a todo momento atento a saber o que o corpo pede, né, como contexto, qual é o contexto e o que o corpo pede. Né? Mas aí E talvez não seja possível sem se conhecer, né? O conhece-te a ti mesmo seja extremamente importante nesse momento, né? Porque se eu não me conheço muito bem, como é que eu sei que eu estou num transtorno, estou aprisionado, se essas ideias todas que eu estou vivendo, esse comportamento todo, ele é meu realmente? Será que é isso que eu busco? Acho que eu sinto que talvez o indicador que mostre que eu não estou aprisionada é o sentimento de liberdade para ser quem eu sou, independente do contexto da situação. Ou seja, independente do que as pessoas vão pensar, vão achar, eu vou expressar o que eu vejo, o que eu sinto, sem o receio e o medo de que, ao ser quem eu sou, isso me traga algum tipo de retaliação. Porque no momento que eu faço uma escolha no intuito de pertencer, seja o que for, a uma relação, a um emprego, a um grupo de amigos, eu estou me adaptando, estou deixando de ser quem eu sou em essência para me moldar aquele contexto. E aí a gente se aprisiona. A gente se aprisiona porque a gente vai matando partes nossas para a gente caber dentro daquele modelinho, né, que foi definido. E isso traz esse, que a gente fala desse aprisionamento, porque a pessoa muitas vezes não está se dando conta de que ela está tentando se encaixar e abrindo mão de novo, voltando para o começo da conversa, da essência. Daí vem o sentimento de vazio, daí vem o sentimento de desconexão. E daí vem a frustração, né? Não é a frustração só de não bater uma meta, de não entregar um resultado. É a frustração da gente estar se moldando o tempo todo. muitas vezes está entregando as metas. Exatamente. Está entregando as metas, mas o vazio continua, né? O senso de frustração. E a sobrecarga que eu vejo que as pessoas sentem, que fala-se muito de burnout, na minha opinião, isso é menos relacionado sobre o workload que as pessoas têm, o excesso de trabalhos, projetos, iniciativas que realmente drena a energia vital, mas eu vejo que isso vem muito do esforço que as pessoas precisam fazer para, de novo, ser essa pessoa que a cultura diz que você tem que ser. E isso gera muito desgaste. A gente tentar o tempo todo performar uma pessoa dentro do contexto, é como se você fosse dois personagens, né? Você coloca uma máscara quando você entra no seu CNPJ, no corporativo, e aí quando você chega em casa, você relaxa. Muitas vezes o inverso, né? No trabalho você é mais à vontade, em casa você é um personagem, mas eu acho que a consciência de que você está aprisionado é justamente essa, quando você não está livre de fazer escolhas, de ser autêntico, de expressar quem você é, porque você está entrando dentro de um molde, né? Daquilo que você acredita que esperam de você, tá? Sem dúvida. Só para a gente ficar com mais clareza, né? Porque às vezes a gente também vai fortalecer ideias equivocadas, né? Que não é que eu não tenha que me adequar
ao coletivo. Muitas vezes, obviamente, é necessário uma adequação, né? Em função de convivência. Isso é. Senão não tem convivência. Senão então não tem convivência. Perfeito. Mas, em contrapartida, também existe uma possibilidade do ser original, né? Do ser genuíno, do ser que se expressa com espontaneidade, que pode ser quem ele é. Do ser humano, Do tá? ser humano, né? De ser humano. E nós estamos falando sobre isso, né? Só para ficar claro e ninguém achar que amanhã pode ir para a empresa e fazer o que quiser, porque agora eu tô sendo quem eu sou. É um excelente É exemplo ótimo. disso, porque isso traz a tendência que é eu me sinto aprisionado e aí eu saio, vou para outro extremo, eu viro um ativista. Perfeito. Então, Militante. um militante. Agora eu faço o que quero. O convite não é Aos Anarquia. extremos. até porque o que a gente costuma dizer assim, nós somos células, mas somos interdependentes. Ou seja, o que rege as minhas escolhas não é primariamente a minha escolha. Especialmente no momento em que eu faço uma escolha de estar em um coletivo. Então, no momento que eu estou num coletivo, as células do nosso corpo, elas estão servindo ao quê? Primariamente. Elas servem à vida. Primariamente. Elas estão a todo momento, se começar, cortou aqui, pronto. Todo mundo fica trabalhando para. Entrou um vírus, todo mundo trabalhando para a vida. Então, eu diria, em essência, esse é o convite. Nós estamos aqui para servir ao coletivo. E, cara, tem coisa mais, eu diria, tem MBA mais bacana de você olhar para a organização como esse pequeno coletivo, pensando no planeta como um grande coletivo. Só que o que eu estou fazendo com essa possibilidade de estar num pequeno num pequeno órgão, que é uma organização? O que eu estou fazendo com essa possibilidade? Eu acabo desperdiçando essa oportunidade. Eu não estou literalmente ali fazendo uma escolha que coletivamente... Então, para sua linha, é muito em linha que você falou. Eu estou a serviço. Mas a serviço de um lugar Mas, ao onde eu mesmo ofereço tempo, exato. os Ao meus mesmo talentos, tempo que- né? Não Exato. ofereço aquilo que esperam que eu seja. Porque acho que são as duas coisas. Como que eu estou nesse lugar de inteireza a serviço. E aí que eu sinto que quanto mais a gente faz esse caminho de se conectar, de autenticidade mesmo, mais naturalmente a gente quer transbordar e se colocar a serviço. Mas as coisas estão completamente conectadas, né? Tem uma passagem que a gente viu recente, linda, do Chosen. Chosen, né? Você lembrou também a mesma passagem? Quer contar? Não sei se é a mesma. Acho que é. Que eu não sei quem era? Maria Madalena? Que eles estão andando e... Não, Tem. que alguém vem questionar. Como que era? Alguém veio questionar. Quem foi? Bom, um dos discípulos foi questionar e falar que Jesus, que a lei falava que ela deveria ser apedrejada, é isso? Não, Mas não foi não necessariamente essa passagem. Não, essa passagem. Era uma passagem em que, por alguma razão, eles estavam ali produzindo alguma coisa manualmente. E aí veio alguém e disse assim: por que a gente está produzindo isso manualmente? Judas, né? Por que a gente está produzindo isso manualmente? Se a gente já tem dinheiro aqui, a gente poderia usar esse dinheiro para isso, para aquilo, para aquele outro, isso aqui, isso aqui lá. E a resposta de Maria Madalena, para mim, ela é muito potente porque ela responde exatamente ao que a gente está falando. Que ela falava assim: neste momento, neste contexto, nessa situação, é isso que a gente precisa fazer agora. Então, no momento que eu me coloco, eu posso ter dons, eu posso ter talentos, mas se eu coloco ele acima do que é a necessidade maior, é o meu ego atuando em cima de uma coisa maior. Só que se eu me coloco também abaixo de uma coisa, como assim, eu sou né, eu simplesmente tenho que me adaptar e eu tenho que ser exatamente como naquelas condições aí que eu saio também do meu estado. Então, como é que eu crio essa que a gente chamaria de integralidade? Como é que eu me torno íntegro comigo e com o todo para poder servir de um lugar onde eu ofereço o que é necessário a partir do que de fato eu entendo que é o coletivo, né? Que é o necessário. Sim. Isso é muito, muito maravilhoso. E eu estava me lembrando aqui de uma passagem de um pensador que ele fala assim: quando você se questiona de algumas coisas que são ruins, porque muitas vezes a dúvida do ser humano naquele momento, e às vezes são segundos para decidir o que fazer, né? Segundos para você decidir qual atitude você vai tomar. Então ele fala assim: imagina se todo mundo fizer isso, como é que vai ser, né? Então se todo mundo jogar o lixo na rua, como é que vai ser? Imagina se todo mundo se cumprimentar todos os dias, como é que vai ser, né? Então eu sempre penso que talvez esse seja um ponto de reflexão
para nós no mundo corporativo. Imagina se todo mundo fizer isso que você está fazendo, não atuar, não ter uma atitude fraterna, uma atitude que seja companheira, uma atitude que seja realmente proativa, que vise não só o seu bem-estar, mas o do outro. Talvez se nós pensarmos dessa forma como um todo, isso também tem um caminho bastante próspero, né? Com certeza. E aí acho que entra a lei da abundância, né? E ao mesmo tempo a lei de que você não faz ou você não oferece esperando de volta. Você faz a sua parte. Então, porque isso é o lugar onde entra o sentimento de utopia. Porque as pessoas vão olhar para o lado e vão falar assim, puta, não, isso não vai acontecer. As pessoas não vão fazer o que eu estaria disposto a fazer. Fica assim, o Então, sentimento o nosso de convite quem faz primeiro, Exato, né? Quem exatamente começa. Quem isso. começa. Porque se eu Exatamente. começar agora, talvez eu nem consiga desfrutar, usufruir dessa nova realidade. A gente costuma falar que a gente está semeando aqui uma nova consciência. E que eu sinto que a gente precisa de um tempo para desconstruir todas as camadas de ilusão dentro desse contexto corporativo, mas não é sobre a colheita, é sobre a semeadura. Porque quando a gente tem essa compreensão mais ampla de eternidade mesmo, assim, a gente não está preocupado com o que a gente vai colher enquanto resultado daquilo que a gente está semeando. Imediatamente. como Imediatamente, exato o que você falava, né? E eu aprendi também uma coisa na vida que é assim, e às vezes a semeadura, ela não é responsabilidade sua. Exato, se não é você que vai colher. florescer, Não é frutificar. responsabilidade. E muitas vezes a gente vai semear no abismo, né? A gente não vai saber nem onde essa semente vai cair. E eu acho que esse podcast, Uma Oitava Acima, ele tem muito esse objetivo. Não é para todo mundo, mas é para aqueles que em algum momento vão levar para a consciência essa situação. Ou se encontrar, ou se ver, de repente, dentro dessas patologias, dessas situações, né? Já me vi várias vezes aqui, tá, gente? Nesse podcast aqui. Já me vi no mundo corporativo, passando por várias situações e voltando para casa, às vezes, triste, frustrado, melancólico, passando um fim de semana, muitas vezes, extremamente vazio, porque na sexta-feira, hoje, por exemplo, a meta não foi batida, o resultado não foi entregue, aquilo não aconteceu conforme, por quê? Mas, na verdade, não mexeu com nada da empresa, Marcos. Mexeu com o meu ego apenas. Mexeu com o meu ego, que está conectado a um ego maior, mecanizado, automático, extremamente aprisionado. Então, assim, eu acho que a gente tem um caminho. E a jornada é longa, ela não é uma jornada imediata e nem curtinha. E o convite é esse, cara. É um convite muito individual. Né? Que você volta à sua pergunta, né? O que fazer, né? Acho que o primeiro passo é justamente esse. É esse despertar porque, de novo, uma cultura egomecânica significa que as células estão egomecânicas. Então, se eu consigo me perceber atuando primariamente para o meu próprio interesse e de uma forma extremamente mecânica, pronto. Então, se eu consigo me perceber assim, e aí eu olha para a natureza do ser humano. A natureza do ser humano não é essa. O ser humano tem uma predisposição a servir, o ser humano ele é vivo. Não à toa, essa é outra conversa que a gente pode abrir um outro podcast em algum momento, mas a cultura mecânica, ela inibe uma essência muito potente do ser humano. Como, por exemplo, intuição, como, por exemplo, sentimentos. Criatividade. Exatamente. Então, que é o que a gente costuma dizer que é o lado feminino, né? A energia mais feminina. Então, as organizações são masculinizadas. Sim, elas são masculinizadas justamente porque o que se pode fazer lá dentro está muito mais ligado a questões mais racionais, intelectuais, do que necessariamente emocionais e de sentido. Né? Então, quando falar falta propósito, porque o feminino tá de lado. Né? Socialmente falando, as organizações são só um reflexo disso. Né? Então, eu diria que, em essência, tem muito desse convite, de como que... esse é outro, bom, esse também pode ser um outro papo, né? Porque, assim... há de fato uma falta de feminino, até de presença, que fala, as mulheres precisam ter mais. Sim, precisam. Mas há um grande convite, eu não tenho lugar de fala para falar disso, mas assim, as mulheres têm elas têm uma oportunidade de trazer para as organizações um feminino verdadeiro, que muitas vezes o que a gente vê é que elas acabam se adaptando no masculino para poder funcionar dentro dessa cultura. Né? Então, a Má trabalha com muitas mulheres para fazer processos de coaching e percebe as consequências dessa Adaptação. adaptação. Perfeito.
e a gente entra no mesmo padrão, né? Então, para a mulher, a adaptação também tem esse custo. E deve ser extremamente sofrido, né? A gente pode falar dentro da nossa própria relação de sociedade, né? Eu, por muito tempo, também, junto com o Mar, tentava ali estar nesse papel mais masculino também, né? De querer estar à frente, de querer dar a direção. E no momento que eu fiquei em paz, com o meu lugar mais de sustentação, lugar mais do sentir, da intuição, a gente teve um encaixe muito maior. Acho que isso tem a mulher, como a Má falou, ela tem uma potência dentro das organizações de trazer essa qualidade dessa energia feminina que a gente sente que tá sendo corrompida justamente por essa valorização, supervalorização daquilo que é mais pragmático, racional, analítico, resultado, direção, objetivos e metas, de novo. Tem uma oportunidade aqui para maior equilíbrio nesse E sentido. talvez uma oitava acima, a gente poderia dizer que não é só a energia feminina, mas a gente realmente desconectou com a essência do divino mesmo, com a Perfeito. essência Sim, daquilo sim, que sim. transcende tudo isso que a gente está aqui. Quando a gente para pensar, e obviamente um pouco mais assim, né, transcendental, mas quando a gente para pensar que tudo isso é muito transitório, que todas as questões, e quando a gente não constrói nada, a gente vê que em algum momento a gente vai viver um vazio muito grande. Porque nada com muito alicerce, com muito embasamento foi construído. E a gente percebe isso claramente nas equipes que a gente faz gestão dentro das empresas, né? Como as equipes se dispersam, como o turnover é alto, como a gente começa a viver, porque não existem conexões que justifiquem aquela presença, que deem alegria, satisfação. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem que, putz, eu gosto tanto daquela empresa, tanto da equipe que eu trabalho, que não mesmo que me ofereça um pouco mais, não faz sentido para mim. Mas não faz sentido porque o sentido verdadeiro foi encontrado dentro daquelas relações, né? Sim. Isso é muito interessante, né, Marcos? Eu acho que a gente tem muito assunto para desenvolver nesses podcasts e eu acho que nós vamos a várias oitavas acima. Boa. Acho que é por aí. Acho que como assunto de largada, muito bacana. Mas eu queria de vocês assim uma mensagem para finalizar, né? De repente um grito de esperança, uma mensagem de motivação, a continuidade desses assuntos, para onde nós vamos caminhar, onde vocês pensam, imaginam que a gente possa chegar. Fala um pouquinho para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento. Acho que você trouxe agora no final, né, esse sentimento da gente resgatar essa nossa divindade mesmo, né? Esse Deus que nos habita. Eu sinto isso. Assim, a gente está no momento de resgatar esse poder pessoal e se permitir sonhar mais, porque a gente está de fato co-criando uma realidade a partir dos nossos modelos mentais, do que a gente acredita que é possível. E eu fico pensando o que seria possível se um número maior, uma massa, um coletivo de pessoas começassem a sonhar grande desde esse lugar, né? Mais conectado com essa essência divina que somos, né? Com células de amor, estando a serviço, conectado com aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, o que seria possível? Acho que é um grande ponto de partida a gente começar a resgatar esse caminho. A gente fala que na BI nós somos um campo de possibilidade. E eu, particularmente, eu acredito que isso é possível, mas para isso a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer que é cada um fazendo a sua parte, é possível co-criar uma nova realidade, mas isso parte de uma escolha muito individual. Eu acho que eu vou pegar no final da Mar, a jornada é individual, mas ela não precisa ser solitária. Então acho que a gente, seja no podcast, seja na formação, seja nos trabalhos que a gente tem procurado levar para o mundo, eu acho que sustenta justamente esse convite. Quem sentir de vir, vem junto. A gente quer criar justamente esse campo para que a gente se ajude, né? Para que a gente possa. Então acho que é um pouco. Para que a gente mantenha nosso fogo aceso também coletivamente, né? Acho que tem uma troca. Que a gente não se sente, fala que quem vê sozinho é louco, mas quem vê junto transforma. É algo que a gente costuma dizer também. É quando a gente se junta e vê que tem mais loucos Que vê como a nós, loucura. vendo a possibilidade da gente criar novas realidades, isso traz uma potência, né, daquilo que a gente sente que é possível levar para o mundo. E sem dúvida nenhuma, nós estarmos aqui faz parte também do nosso processo de cura, né, de originalidade, de exercer os nossos talentos, as nossas possibilidades e de repente te levar para alguém. Se uma, duas, três, quatro, algumas pessoas se virem nesse lugar
e se melhorarem a partir disso e se encontrarem, eu acho que nós já, de alguma forma, cumprimos um grande objetivo. Vamos cada um fazendo a sua parte. Primeiro podcast, Uma Oitava Acima. Muito feliz de estar com vocês, de estar com vocês. Quero agradecer muito, Marília, Marcos, pelo conhecimento, pelas informações reveladoras, por tantas reflexões. Eu acho que é muito denso, o assunto é bastante profundo, tem muito conteúdo, então a gente precisa se aprofundar. Eu acho que os próximos episódios vão trazer para a gente aí mais clareza, nós podemos aí aprofundar em alguns temas específicos de uma forma mais poderosa. E tenho certeza que Uma Oitava Acima só começou. Obrigado. Obrigada. Obrigado você por ter aceito o convite e por ter, né, conduzido com tanta sensibilidade e maestria nosso papo. Obrigado.